Bom, seguindo no assunto das injunções, agora a gente vai ver a questão das injunções mínimas e condicionamento de sistemas. Bom, primeira coisa, né, a questão das injunções mínimas. Então, no modelo paramétrico, vamos pensar o seguinte: a gente tem desníveis, né, numa rede de nivelamento, e a gente quer obter as altitudes dos pontos. Bom, o desnível ele é uma grandeza relativa, né? Então, vamos fazer um desenho aqui. Então, o desnível ele é uma grandeza relativa, né? É uma diferença de nível, né? De um ponto ao outro. Né? Se eu não informar a altitude de nenhum desses pontos, eu não consigo obter a altitude dos demais. Por quê? Porque essa condição, né, essa orientação relativa entre eles, esses desníveis, eles podem ser obedecidos aqui, ó, em qualquer nível que eu estiver desse plano. Né? Eu posso deslocar aqui toda essa minha rede, né, para qualquer nível aqui, e eles vão apresentar os mesmos desníveis relativos entre si. Né? Então, para que eu obtenha de fato altitudes, que são grandezas absolutas, né, e não grandezas relativas, como os desníveis, eu tenho que obrigatoriamente injuncionar pelo menos um desses pontos. Né? Eu tenho que transformar um desses pontos numa RN, numa referência nível, num ponto com altitude conhecida. Aí sim, aí eu vou travar aqui, né, a minha liberdade nesse plano, agora está fixada nesse nível, e a partir daqui eu consigo obter as altitudes dos demais. Né? Porque eu tenho os desníveis relativos, mas eu também tenho uma altitude absoluta de referência. Tá? Então, isso é do ponto de vista físico, vamos assim dizer, do problema. Né? Do ponto de vista matemático, é interessante que quando eu não tenho nenhuma Rn aqui, o determinante da minha matriz N, lembrando quem que é a matriz N, né? Ela é matriz A transposta, matriz peso, matriz A, ele dá igual a zero. Né? Ou seja, eu não consigo inverter essa matriz para ter a solução geral do ajustamento, não é? A transposto WA menos 1. Então, do ponto de vista matemático, ocorre isso. Né? Uma matriz singular, ela não admite uma inversa dita ordinária. Né? Então, eu não consigo inverter ela, não consigo resolver. A partir do momento que eu forneço pelo menos a altitude de um dos RNs, eu quebro essa singularidade dessa matriz. Essa matriz passa a ser inversível. Então, o que é o número de injunções mínimas? Né? A gente pode interpretar como sendo a deficiência de posto da nossa matriz, né? da matriz que a gente quer inverter. Então, o que é a deficiência de posto? Né? Posto de uma matriz é o número de linhas ou colunas linearmente independentes dessa matriz. Tá? Então, existe uma deficiência de posto ali, um valor, né? Isso corresponde a um valor, que uma vez fornecido, a gente consegue sair do determinante nulo da matriz, lá do ponto de vista da álgebra linear. E isso vai depender para cada problema. Né? Então, não tem uma regrinha geral aqui. O que a gente pode dizer é o seguinte, ó, no caso do paramétrico, né, o posto da matriz N deve ser igual a U, o número de parâmetros. No caso do combinado, do correlatos, o posto da matriz Mzão deve ser igual a R, onde R é o número de equações de condição. Lembrando, né, a matriz Mzão é a matriz B, a matriz peso na menos 1, matriz B transposta. E no caso do combinado, aí o posto da minha matriz A transposto M na menos 1A também tem que ser igual ao número de parâmetros U, porque no caso do combinado é essa matriz que eu vou inverter. Né? Então, uma maneira bem simples é eu verificar o posto. Em inglês também é chamado de rank, né? O rank da matriz.
Então tem que se dar igual o número de parâmetros no paramétrico, tem que dar igual o número de equações de condição no correlatos e tem que dar igual o número de parâmetros também no combinado. Se não der igual, essa diferença que deu é a chamada deficiência de posto da matriz do ajustamento. Então são o número mínimo de injunções que eu tenho que fornecer. São o número de injunções mínimas que eu tenho que fornecer naquele problema para quebrar a singularidade da matriz a ser inversível. Bom, no caso da geodésia, né, isso é para um caso geral, né, pensando ali na álgebra linear da matemática. No caso da geodésia, a gente está geralmente trabalhando com sistemas de coordenadas, né, sistemas de referência. A gente pode interpretar a deficiência de posto como sendo a deficiência de datum, né, do ajustamento, né, ou seja, a gente não forneceu as informações mínimas necessárias para obter as coordenadas dos pontos, né, naquele sistema de coordenadas ou naquele referencial que a gente está trabalhando, né. Então, é como se a gente quer obter grandezas sem ter fornecido o número mínimo de informações necessárias para isso, né, que é o caso desse exemplo, né. A gente quer obter altitudes, mas a gente só forneceu desníveis, né, diferenças relativas. Então a gente não forneceu o número mínimo de informações necessárias para se obter altitudes, apenas para se obter desníveis ajustados, né. Então essa é a ideia. Bom, então vamos pensar na geodésia especificamente, né. Então, para problemas unidimensionais, né, que os meus parâmetros estão em um único eixo, por exemplo, altimetria, altitudes ou cotas, e gravimetria, né, valores de gravidade ou anomalias de gravidade, enfim, mas é apenas é um problema unidimensional, né, são variáveis em um único eixo. Então, nesse caso, o nosso número mínimo de injunções necessárias é 1. Se a gente fornecer a altitude ou a gravidade, né, de um ponto conhecido, a gente consegue obter a altitude ou gravidade dos demais, né? Então, apenas 1. Se a gente está num problema bidimensional, 2D, no plano, né, por exemplo, levantamento horizontal ou planimétrico, que a gente vai ter as coordenadas x e y, né, leste e norte, por exemplo, dos pontos, aí o nosso número mínimo de injunções deve ser 3. Por que 3? Né? Porque vamos supor que eu tenho aqui o conjunto de pontos. Então, primeiramente, né, eu tenho que fixar uma posição para eles nessa direção leste-oeste. Então tem que ter uma coordenada x ou oeste conhecida. Senão eles têm essa liberdade, né? Então esses 4 pontos podem ter essa liberdade para variar no plano. Eu também tenho que fixar uma coordenada vertical aqui, né? Uma coordenada y, uma coordenada norte-sul para esse meu conjunto de pontos. Senão eles também estão com liberdade infinita para variar aqui nesse meu plano, nesse meu quadro. E mesmo que eu fixe a posição horizontal e a posição leste-oeste, vamos assim dizer, a posição norte-sul de um ponto, eu ainda tenho uma liberdade de rotação infinita aqui, né, para os demais, né? Então um ponto está fixado, mas todos os demais, ó, estão com uma deficiência aqui em orientação, eles têm uma rotação, uma possibilidade de rotação infinita aqui no meu plano. Então ainda tenho que fixar a terceira condição, né, a terceira injunção, que é uma direção fixa, né? Então, não necessariamente dentro da rede, né? Então pode ser uma referência externa aqui, mas eu fixo essa direção. Aí tudo bem, aí eu consegui resolver aqui a translação leste-oeste, a translação norte-sul e consegui resolver a direção, o azimuth, né? Orientação inicial. Então aí a partir daqui eu consigo eu definir o meu sistema de coordenadas, né? O meu datum, por assim dizer, para esse problema. A partir daqui eu consigo inverter a matriz e fazer o ajustamento sem problemas. Então, casos 2D, 3 injunções, né? Uma coordenada leste-oeste, uma coordenada norte-sul, por exemplo, né? E um azimuth inicial, uma orientação. E já em problemas tridimensionais, 3D, bom, a gente pode pensar como uma combinação dos dois anteriores, né? Então eu vou ter que ter uma altitude, também vou ter que ter coordenadas planimétricas conhecidas e uma orientação inicial. Então eu teria 4 injunções mínimas necessárias. No caso do GNSS,
eu não preciso dessas 4. Por quê? Porque no GNSS eu não vou trabalhar ali com ângulos e distâncias e desníveis, né? Como é o caso aqui dos levantamentos planimétricos ou altimétricos ou plane-altimétricos, né? A combinação entre eles. No caso do GNSS eu já trabalho especificamente com as componentes das linhas base, né? Dos vetores. Então eu já vou ter ali um ΔX, um ΔY e um ΔZ. Né? Então eu já vou ter tanto a distância quanto já a direção daquela distância, né? Em qual eixo cartesiano aquela distância pertence, em x, y ou z. Então eu já resolvi o problema da orientação ali. Então eu só preciso de 3, ou seja, eu só preciso de uma coordenada x conhecida, uma coordenada y conhecida e uma coordenada z conhecida. Tendo uma coordenada de cada conhecida, né? Basta somar as componentes, ΔX, ΔY, ΔZ, que eu obtenho as coordenadas dos demais. Né? Fica análogo ao caso da rede de nivelamento, só que 3D, né? X, Y, Z. Enquanto a rede de nivelamento é a mesma ideia, só que apenas na altitude, né? Em uma direção. Então, no caso do GNSS em específico, esse número mínimo de injunções cai para 3, porque as componentes das linhas bases já me dão a orientação ali que eu preciso dos eixos. Bom, então esse é o número mínimo de injunções necessárias, né? Quando eu faço o ajustamento com o número mínimo de injunções necessárias, né, dessa forma, a gente pode chamar de ajustamento de rede livre, né, ou em inglês é o Free Network Adjustment, ou ajustamento minimamente injuncionado, né, com o número mínimo de injunções. Tem uma outra forma da gente resolver essa deficiência de posto, né, ou deficiência de datum, que é o chamado ajustamento de injunção interna, né, que é em inglês, né, na verdade esse termo em português é muito pouco usual, né, mas em inglês o termo correto seria Inner Constraint Adjustment. Qual que é a ideia do ajustamento de injunção interna, vamos assim dizer, né, o Inner Constraint Adjustment? Vamos supor esse mesmo exemplo, né, horizontal aqui, a gente não quer fixar nenhum ponto desses aqui. Então a gente não quer fixar as coordenadas de nenhum ponto deles. Mas a gente precisa resolver a deficiência de datum. Né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que essa rede inicial, bom, até vou manter aqui a linha para os parâmetros iniciais, né? Essa rede inicial que eu tenho, ela vai possuir um centroide aqui, né? Quem que é o centroide, né? É o ponto médio, tanto em x quanto em y. Eu vou fazer em outra cor aqui. Então ela possui um centroide aqui. Eu posso botar uma seguinte condição. Antes e após o ajustamento, o centroide tem que ser o mesmo. Ou seja, eu vou corrigir essas coordenadas, né, de tal forma que antes e após as correções, a média delas é igual, né? O centroide foi mantido. Eu também posso dizer o seguinte, ó, do centroide para cada ponto, eu vou ter uma distância. E aí eu posso considerar que a distância média dos pontos ao centroide antes e após o ajustamento também tem que dar igual. Então essas distâncias vão alterar. Só que a média delas tem que ser a mesma do que era a média delas antes do ajustamento. E o mesmo para os azimutes, né? Eu vou ter um azimute aqui do centroide para cada ponto. Então posso também condicionar que antes e após o ajustamento, o azimute médio ali do centroide a cada um dos pontos tem que ser o mesmo, né? Não pode se alterar. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, que o meu vetor dos parâmetros iniciais do ajustamento, lá, o x0, né, é ele que vai me fornecer o datum. Porque é a partir dessas coordenadas iniciais, né, que eu vou fazer a condição para o centroide, né, tanto em termos de posição, xy, quanto em termos de distâncias e azimutes. Então, é um ajustamento que eu não preciso fixar nenhum ponto de controle, não preciso fixar nenhum azimute ali, né. Eu posso deixar todos os pontos livres para serem ajustados, só que eles estão livres para serem ajustados dentro dessas condições do centroide. Então, é um chamado ajustamento de injunção interna, né? Inner Constraint Adjustment. Ou seja, o datum do problema, né, ele vem dos parâmetros iniciais, das coordenadas iniciais dos pontos antes do ajustamento. Eu não preciso fixar nenhum deles em específico.
uma outra abordagem de se resolver o problema. Bom, esse é o caso dos ajustamentos minimamente injuncionados, né? Então tem um número mínimo de junções. Depois a gente comenta quando a gente tem mais injunções do que o mínimo. Tá? Por quê? Porque entre um assunto e outro, né, também é interessante a gente comentar o seguinte. Mesmo que o meu ajustamento tenha o número mínimo de injunções necessárias, né, vamos supor ele tem ali pelo menos uma RN, né, e etc., ainda assim eu posso ter um sistema dito mal condicionado, né? Tem um mau condicionamento do sistema. Então, assim, ele tem um número mínimo de injunções, mas é como praticamente se não tivesse, né? Ele continua ali com uma certa deficiência. Ele é um sistema dito mal condicionado. O que é um sistema mal condicionado? É quando eu introduzir uma pequena alteração em algum vetor ou matriz do ajustamento e isso também resultar em grandes alterações lá nos vetores ou matrizes que são obtidos após o ajustamento. Né? Então ele está mal condicionado, ele está muito sensível ali a pequenas alterações. Né? Vamos assim interpretar, né? Qualquer coisinha ele explode. Né? Então, sistema mal condicionado. Inclusive até mesmo erros de arredondamento, né? Erros numéricos ali do cálculo, arredondamento do software utilizado, enfim, pode causar ali, né, grandes alterações nos vetores parâmetros ajustados, etc. Então ele está mal condicionado. Né? Então o ideal é resolver esse mal condicionamento dele. Então, não necessariamente ele vai ter um determinante zero. Né? Então, ele tem um determinante diferente de zero. Mas esse determinante pode ser muito próximo de zero, por exemplo. Né? Tem outras formas de se verificar o condicionamento do sistema, né? Os números de Turing, Todd, enfim, mas daí foge do escopo dessa disciplina introdutória. Aqui a gente vai ver superficialmente, né? A gente vai ver só apenas causas que podem resultar nesse mau condicionamento. Né? Então, estratégias gerais aí que a gente pode seguir para evitar o mau condicionamento do sistema. Então, primeiramente, o que pode resultar num sistema mal condicionado? Tem a matriz inversa, só que ele está mal condicionado. Né? Pequenas alterações ali resultam em grandes diferenças no ajustamento. Correlações elevadas para as observações. Então, eu tenho as minhas observações com altas correlações, altas covariâncias, isso pode causar mau condicionamento do sistema, isso é algo a ser checado. Eu estou trabalhando com eu não estou trabalhando com injunções absolutas, né? Só injunções relativas, por exemplo. E eu tenho um número de injunções relativas ali pequeno, né? Não são muitas, e elas ainda têm uma precisão muito pior que as observações. Né? Então, por exemplo, né, vamos supor aqui a gente tivesse uma rede de nivelamento e com 13 injunções, né? O mínimo seria 1, né? Então a gente está com 3, só que as 3 são relativas, né? Nenhuma delas é absoluta. Né? E os desníveis estão lá com uma precisão ali de 5 milímetros e elas estão ali com uma incerteza, no seu desvio padrão ali de 40 milímetros, 50 milímetros, né? Então 10 vezes pior, por exemplo. Né? Então isso também pode causar mau condicionamento do sistema. Uma geometria deficiente, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 pontos de controle praticamente colineares. Né? E eu estou interessado em fazer uma transformação de sistemas aqui. A gente até vai ver um exemplo disso depois. Né? Então eu quero ajustar um plano em relação ao outro. Né? Mas eu não tenho um plano de referência aqui com meus pontos de controle. Né? Até tenho, mas é muito pobre, ele é praticamente uma reta. Então tem uma geometria deficiente no problema. Então isso também pode resultar em mau condicionamento do sistema. É ideal que eu tenha os 3 pontos aqui mais espaçados, né? Definindo claramente aqui um plano de ajuste. Né? E também a minha matriz de derivadas A ou B, né? Depende se é paramétrico, ou correlatos, ou combinado, enfim, mas eu tenho que checar os elementos dela, né? Os elementos das matrizes de derivadas. Porque eu posso ter elementos ali que são, por exemplo, 0,001 e outros elementos ali são 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Né? Eu posso ter grandes diferenças numéricas ali entre os elementos da minha matriz de derivadas. Isso também pode resultar em mau condicionamento do sistema. Né? O ideal é que esses elementos tivessem ordens de magnitude mais próximas. Né? Então, esse problema, inclusive, tem uma estratégia para contornar, que eu posso pegar determinado parâmetro ali e multiplicar por um valor. Né? Então, de tal forma que eu vou reduzir ou diminuir, né,
os seus valores ali na matriz de derivadas. Depois, quando eu tiver aquele parâmetro ajustado, eu multiplico ou divido ele ali pelo valor inverso ali, né? Daquele valor que eu utilizei, né? Então, por exemplo, no caso do GNSS, né, o erro do relógio do receptor, né, é um exemplo ali, ele vai ser multiplicado pela velocidade da luz, né, 300 mil quilômetros por segundo, né? Então 300 milhões de metros por segundo. Né? Então, na matriz de derivadas vai entrar ali 300 milhões, né? Então eu posso, de repente, expressar aquele erro do relógio do receptor não em segundos, né, em uma outra unidade de tempo, nanosegundos, sei lá, enfim, de tal forma que eu vou reduzir ali aquele elemento da derivada, né? Então não vai ser mais 300 milhões, só que depois do ajustamento, claro, eu vou ter que pegar aquele valor e multiplicar, né, pela ordem de grandeza de redução que eu apliquei ali, né, 100, 1000, 10 mil, enfim. Mas é uma maneira de contornar esse problema de mau condicionamento do sistema, né? Quando eu tenho grandes diferenças numéricas ali nos elementos das matrizes de derivadas. Bom, e é isso, né? Aqui também, claro, uma maneira de contornar é quebrar aqui essa geometria deficiente, correlações das observações, fazer mais observações, enfim, procurar ali reduzir essas correlações. Um caso mais crítico, ignorar. É claro, daí a gente não tem uma solução ótima lá nas propriedades do ajustamento, lá de ser um blue, etc., né, porque eu não estou entrando com uma matriz de covariância verdadeira. Mas enfim, então, esse tipo de situação pode resultar em sistemas mal condicionados. Então, fazer o planejamento adequado ali do levantamento, né, para que eu não tenha problemas depois no ajustamento. Uma outra questão é a seguinte. Então, aqui a gente viu o número mínimo de injunções necessárias, né, em cada problema, né? 1D, 2D ou 3D. Só que aqui, o que a gente partiu do pressuposto, né? Que a gente vai ter distâncias ali, desníveis, né? Por exemplo, no caso 1D, distâncias horizontais no 2D, ou as distâncias nas componentes 3D do vetor, no caso tridimensional, que vão me dar a escala, vamos assim dizer, né? Vão me dar a escala do problema. No caso das redes horizontais, se eu não estou trabalhando com distâncias, né, vamos supor lá que eu estou no tempo antigo lá das triangulações, né, eu só estou trabalhando com ângulos, não estou medindo distâncias, aí nesse caso meu número mínimo de injunções necessárias sobe para 4. Por quê? Porque não adianta nada eu fixar uma posição, né, XY, fixar uma orientação, vamos até supor desse lado, né, desse triângulo, eu tenho as 3 injunções mínimas necessárias, né? Só que se eu não definir uma distância, então esse triângulo ele pode ser espichado aqui, ó, proporcionalmente, né? De modo infinito, ele vai preservar os ângulos ajustados ali. Então ele está com uma deficiência em escala. Então para resolver isso eu tenho que fixar também no mínimo uma distância, um lado do triângulo. Então, se eu não estou trabalhando com distâncias, eu tenho que ter 4 injunções mínimas necessárias, né? Então, orientação, translação horizontal, né? Norte-sul, leste-oeste, e também a escala, né? Então, uma distância conhecida aqui para definir o tamanho do triângulo, né? Bom, agora vamos supor que a gente está interessado em fazer um outro tipo de ajustamento, que é muito comum na geodésia, que é transformar de um sistema de coordenadas ou de um sistema de referência para o outro. Aí, nesse caso, né, a gente não está com um sistema de referência fixo, né? Não, eu estou trabalhando nesse datum. Eu quero transformar de um datum para o outro. Nesse tipo específico de ajustamento, aí o nosso número de injunções mínimas aumenta. Tá? No caso 1D, a gente pode pensar que os desníveis, né, por exemplo, em metros ali, nos supriam essa deficiência inicial de escala que nós temos, né? Porque nós temos o desnível, né, em metros, temos a distância ali e quebrou a deficiência em escala. Quando a gente está interessado em converter de um sistema para o outro, aí o nosso número mínimo de junções necessárias sobe para 2. Por quê? Porque eu preciso achar tanto a diferença de origem entre eles, né, a translação, mas eles podem ter sistemas de medidas diferentes, né? Então, um fator de escala ali entre um e outro, né? Não necessariamente o metro de uma rede é o mesmo metro da outra rede, né, por assim dizer. Pode ser que tenha uma diferença de escala ali. Eu posso estar trabalhando com desníveis elipsoidais e desníveis ortométricos, né? Então a métrica é diferente. Então tem um fator de escala ali que deve ser obtido entre os dois.
Então eu tenho agora no mínimo duas injunções, né? Preciso de duas informações, né? Uma deficiência de posto seria 2. Translação e escala. No caso horizontal também, né? Aí a gente tem que resolver a diferença de origem entre um sistema e outro, tanto leste-oeste quanto norte-sul. Tem que resolver a questão da orientação, né? A orientação relativa entre eles, né? Então vamos supor que um dos sistemas tem essa orientação do quadro mesmo, né? O x na horizontal e o y na vertical. Mas eu tenho que resolver qual que é a orientação relativa do meu outro sistema, né? Em relação ao meu primeiro sistema de referência. Então, essa orientação relativa, y com y e x com x, né? Dos meus sistemas de coordenadas aqui. Então, eu tenho que resolver a rotação entre eles e também a escala, né? Da mesma forma do caso 1D. Um eu posso ter distâncias no plano topográfico, por exemplo, outro eu posso ter distâncias no plano TM, projetado, né? Então, mesmo que ambas trabalhem com o metro, né, mas existe um fator de deformação ali, de redução ou ampliação da distância, né, na projeção. Então, eu também tenho que ter um fator de escala entre os sistemas. 4 parâmetros. E no caso 3D, aí ele sobe para 7. Por quê? Porque agora é tridimensional, é um espaço, né? Então eu tenho um plano mais uma coordenada vertical, por exemplo, né? Então eu tenho que resolver aqui, vamos supor aqui os 3 eixos, né? Então eu tenho que resolver a diferença de origem. Vamos considerar assim, x preto, y verde e z vermelho. Então eu tenho que resolver a diferença de origem em x, tenho que resolver a diferença de origem em y e tenho que resolver a diferença de origem em z. 3 translações. Além disso, eu tenho que resolver o problema do fator de escala. Então também eu posso ter distâncias em um sistema que não estão exatamente na mesma escala de medida do outro sistema. Mesmo que seja metro para metro, mas uma, ali, por exemplo, né, uma está projetada, a outra não, enfim, ou até mesmo, enfim, a fotogrametria a gente tem de milímetros para pixels, né, de milímetros para metros, enfim. Então tem que resolver a escala, né, da unidade de medida entre os sistemas. E eu também vou ter 3 rotações, né? No caso 1D, no caso 1D eu não tenho nenhuma rotação, porque eu só tenho um eixo. No caso 2D, eu tenho apenas uma rotação, né? Que é a rotação ali no plano. Já no caso 3D eu vou ter 3 rotações, né? Eu vou ter uma rotação aqui, por exemplo, né, em torno do eixo X, mas eu vou ter aqui também uma rotação em torno do eixo Y, né, que seria aqui, e eu também vou ter uma rotação no entorno do eixo Z. Né? Então tem 3 rotações ainda, em X, Y, Z. Né? Poderia ter, né, uma rotação nesse sentido, poderia ter uma rotação nesse sentido, e poderia ter uma rotação nesse sentido. Né? Então 3 rotações, 3 translações, x, y, z para cada um e mais escala. Então, meu número mínimo de junções, nesse caso, sobe para 7. Bom, aí tem a questão dos sistemas minimamente injuncionados e sobre-injuncionados. Né? Então, minimamente injuncionado a gente já viu, quando a gente fornece exatamente o número mínimo de injunções necessárias. E o sobre-injuncionado? O sobre-injuncionado é quando eu estou trabalhando com mais injunções do que o mínimo necessário. Então eu vou ter um sistema com condições em excesso, a gente pode pensar, né? Então, por exemplo, aqui uma rede de nivelamento, eu só preciso de uma referência de nível. Se eu colocar uma outra aqui, ó, aí eu tenho um sistema sobre-injuncionado, né? Porque eu só precisaria de uma, mas eu tenho 2. Né? Então, em inglês, o termo é over-constrained. Né? Então, um sistema sobre-injuncionado, sobre-condicionado. Eu tenho mais injunções do que o mínimo necessário, ou seja, eu tenho condições em excesso. Né? Eu estou fornecendo mais condições do que eu preciso. Bom, comparações. Né? Então, qual que é, em termos práticos, é a diferença de um sistema sobre-injuncionado para um sistema minimamente injuncionado? A gente pode pensar da seguinte forma. O sistema sobre-injuncionado, ele vai distorcer, né, mais a minha rede. Por quê? Porque eu tenho que ajustar as minhas observações em um número excessivo de condições. Né? Eu tenho um número excessivo de pontos fixos ali. Então vai acabar deformando mais a minha rede, o meu ajustamento, né? Os resíduos das minhas observações. Então ele tem essa característica. Né? A gente pode pensar numa uma poligonal fechada, por exemplo, né?
Então, a minha base inicial é a mesma base final, né? Então, ela não deforma, por assim dizer, a minha rede, né? No sentido ali do meu erro de fechamento, ele é resultado somente, né, da qualidade das minhas observações. Porque não importa o quão errada esteja a minha base, ela é a mesma para o início e para o fim. Né? Então toda a distorção dela, né, vamos assim dizer, ela se anula quando a gente adota a mesma referência na partida e na chegada. Tá? Quando é uma poligonal enquadrada, isso não ocorre. Né? Então já existe aqui uma distorção inicial, prévia, né, entre a primeira base, a base de partida, e a segunda base, a base de chegada. Porque aqui eu tenho um erro posicional com determinada magnitude e direção, aqui eu tenho um outro erro posicional com determinada magnitude e direção. Né? Então já existe um erro de fechamento prévio aqui. E aí, quando eu adiciono observações aqui, né, eu vou acabar... Essas observações têm que serem ajustadas aqui em duas bases, né? Eu tenho condições em excesso. Vai acabar deformando mais a minha rede. Essa é a desvantagem, né? Quando eu trabalho com sistemas sobreinjuncionados. Qual que é a vantagem? Bom, primeiro, né, se eu tenho um número suficiente, né, por exemplo, se eu tenho 3 pontos de controle, aí eu posso identificar erros aqui. Então, circuito de nivelamento, tenho 3 altitudes conhecidas e tenho 3 desníveis. Então, eu tenho 3 altitudes diferentes para o meu novo RN a ser implantado. Se uma dessas altitudes for muito discrepante das duas demais, eu consigo identificar que provavelmente há erro, seja nesse desnível, seja nessa RN. Então eu posso detectar erros no ajustamento com mais facilidade. Né? E inclusive erros nas próprias injunções, né? O que não ocorre no sistema minimamente injuncionado. Né? Se eu tenho um erro aqui de 1 km, né, na posição desse ponto, ele não aparece aqui no meu erro de fechamento. Né? Não aparece no ajustamento, porque ele está minimamente injuncionado, então ele é o mesmo para todo mundo. Se eu tenho um erro aqui de 15 graus, né, nesse azimuth inicial, ele também não aparece, porque ele é o mesmo para todo mundo. Né? Então eu não tenho essa detecção de erros nas injunções, como eu tenho no caso sobreinjuncionado. Então essa é uma vantagem. E a outra vantagem é na propagação de erros. Né? A gente vai ver na próxima aula elipses de erros. Né? Mas vamos supor aqui que eu tenho uma poligonal e ela vai se estendendo. Né? Bom, no caso do sistema minimamente injuncionado, bom, aqui até eu teria uma poligonal aberta, né? Eu não teria erro de... não teria um ajustamento, por assim dizer, né? Vamos fazer um exemplo de uma fechada aqui. Mas vamos supor então que eu tenho uma poligonal, ela vai se estendendo dessa forma. A gente vai ver ela que vem que a propagação de erros ela vai aumentando conforme eu me afasto dos pontos de controle. Né? Então, que é o conceito das elipses de erros. Né? Então a gente vai ver ela que vem, por exemplo, que a gente teria elipses de erros pequenas para esses 2 pontos, porque eles estão bem próximos das minhas injunções. Né? Esses 2 pontos já teriam uma elipse de erros maiores, eles já estão se afastando, e esse último ponto aqui teria a maior elipse de erros aqui dessa poligonal. Então a propagação de erros ela vai aumentando conforme eu afasto dos pontos de controle, das injunções. Agora se eu adiciono aqui, ó, uma nova base aqui, né, de uma nova injunção, eu vou acabar reduzindo não apenas a elipse de erros desse ponto, né, como também a dos 2 demais. Então, porque agora, né, eles estão bem próximos, né, eles estão ali a um nível de ligação, né, tanto para um ponto de controle quanto para outro aqui. Então tende a ocorrer isso. Aí esses 2 tudo bem, vamos dizer que eles foram um pouco afetados ali, né, pelaquela outra base de controle. Mas eu acabo reduzindo a propagação dos erros das observações para os parâmetros, para os pontos ajustados. Quando eu começo a adicionar mais pontos de controle, né, mais injunções. Então essa é uma outra vantagem do sistema sobreinjuncionado. Então também depende da aplicação, né? Se eu não quero deformar, distorcer a minha rede ali, sistema minimamente injuncionado. Se eu quero evitar aqui uma alta propagação de erros, ou se eu quero identificar erros em injunções, então sistema sobreinjuncionado. Um outro comentário ainda, né? Aqui, pessoal, essa disciplina é introdutória, né? Então a gente está vendo muitos conceitos que a gente não vai dar tempo da gente se aprofundar. Tá?
principalmente nessa aula de injunções. Mas uma outra ideia é o chamado ajustamento livre por inversas generalizadas. Né? Qual que é a ideia desse procedimento? Vamos supor que eu não quero fornecer nenhum datum para o meu ajustamento, mas mesmo assim eu quero solucionar ele. Né? Então tem aquela deficiência de posto, né? Eu não tenho matriz inversa ordinária, mas mesmo assim eu quero resolver o ajustamento. Então existem as chamadas inversas generalizadas, né? Que não é essa inversa ordinária, né? Em que eu consigo obter a matriz inversa de uma matriz singular, né? Cujo determinante é inicialmente zero. Então existe essa outra forma de ajustamento, que é o chamado ajustamento livre por inversas generalizadas. Né? Qual que é a vantagem? Bom, eu fugi do datum, né? Então eu não precisei fixar nenhum ponto de controle ali, eu não precisei fazer aquela injunção interna do centroide e etc. Né? Eu fugi do datum, ou seja, eu fugi de informações externas, né? De fatores externos. Eu só estou ajustando as observações. Né? O meu ajustamento, a qualidade dele depende apenas da qualidade das observações. Né? Essa é a vantagem desse ajustamento livre por inversas generalizadas. Mas fica uma ressalva, né? Primeiro, eu não vou ter um datum para o meu ajustamento ali, e eu posso fazer isso no modelo dos correlatos também, se possível. Né? Se a gente for lembrar o modelo dos correlatos, né? f de y chapéu tem que dar zero. Então, equações de condição somente em relação às observações. Né? Então, eu não preciso definir um datum também nos correlatos, né? Dependendo do modelo que eu estou trabalhando. Então, essa minha condição não precisa ser aplicada no parâmetro ou com uma inversa generalizada. Eu posso fazer no correlatos com a inversa ordinária mesmo. Né? Então, fica essa consideração. E também existe, né, uma chamada transformação S, S-transformation, que ela é muito útil quando eu quero comparar os resultados de um ajustamento com o outro, né? Por exemplo, de um datum com o outro. Né? Então vamos supor aqui que eu tenha feito um ajustamento em um determinado sistema de coordenadas, e aí depois eu mudei a posição dos pontos de controle, por exemplo. Agora não são mais esses, né? Agora são esses dois aqui. E aí eu quero comparar os resultados de um com o outro. Né? Então, essa transformação S, ela faz justamente isso. Né? Ela converte resultados de um ajustamento de um datum, né, para outro ajustamento, para outro datum, para que eu possa fazer uma comparação mais justa. E, inclusive, eu poderia aplicar, nesse caso, o ajustamento livre por inversas generalizadas, né? Fazendo a transformação S e voltar para um sistema minimamente injuncionado que seja. Né? Ela é válida para sistemas minimamente injuncionados. Né? Então, de um ajustamento minimamente injuncionado ou sem injunções, né, para outro, sem datum. Também não dá tempo de ver na disciplina, mas tem, por exemplo, nos livros ali indicados como referências. Né? Tem um livro do Kuang, 96, tem um livro do Ogunderi, mais recente, né, 2018, tem a transformação S ali abordada. Bom, de forma geral, sobre injunções mínimas e condicionamento de sistemas, acredito que seja basicamente isso mesmo. Né? Se tiver algo que eu acabei esquecendo aqui, eu comento depois nos outros vídeos. Né? Mas em resumo é isso. Né? Então eu tenho que ter um número mínimo de injunções, né? A exceção do correlato, né? O correlato me permite trabalhar dessa forma. Né? Mas em geral eu vou necessitar de um número mínimo de injunções ali, especialmente no paramétrico, para conseguir inverter a matriz. Tá? Se eu trabalhar com mais injunções do que isso, um sistema sobre-injuncionado. Se eu trabalhar exatamente com o mínimo necessário, minimamente injuncionado. Mas mesmo que eu tenha o número de injunções necessárias, eu tenho que checar o condicionamento do sistema. Outros fatores podem resultar em mau condicionamento do sistema. Então, correlações elevadas, né, geometria deficiente e etc. Né? Então essa questão do datum do ajustamento, né, se ele está bem condicionado ou se ele está mal condicionado, né, enfim, se eu tenho as condições necessárias ali para obter o que eu quero, é um assunto relativamente complexo, né, não dá para abordar em detalhes nessa disciplina, mas de forma geral, né, uma pincelada seria isso. Né? Então, e aí depois com os exemplos que a gente vai ver na aula de hoje, pode também ficar um pouco mais claro. E claro, né, mais detalhes, um aprofundamento, livros de álgebra linear, né, que aqui é muito conceito matemático, e as referências indicadas da disciplina. Né? O próprio livro do Gemael, ele comenta bastante também sobre essa questão, por exemplo, das inversas generalizadas, né, condicionamento de sistemas e etc.